Boa tarde a todos. E esse boa tarde eu vou dizer em nome de todas as pessoas que já receberam apoio pelo Centro de Valorização da Vida. Desejar uma boa tarde a vocês e que esse momento seja bastante rico para todos nós. Por favor, o slide pode ser liberado? Bom, eu estou aqui, então, como o Jobson disse, né? Nós vamos falar um pouquinho do Centro de Valorização da Vida e do movimento Setembro Amarelo. O que liga uma coisa a outra? A prevenção do suicídio. Uma palavra que inicialmente pode assustar, mas tão presente e tão silenciado na nossa sociedade. Obrigada. E qual é a questão aqui, né? A Organização Mundial da Saúde aponta em estudos sérios que, se tem uma boa notícia, a boa notícia é essa. 9 em cada 10 pessoas que tentaram tirar a própria vida, essas 9 pessoas poderiam ter sido salvas, resgatadas, poderiam ter sido ouvidas, amparadas, acolhidas, recebido tratamento. Então, é possível a prevenção. No Brasil, são números assustadores, né? Uma pessoa morre vítima de suicídio a cada 45 minutos. E outras 60 tentam. Se a gente imaginar, nós temos 32 pessoas por dia. É como se um ônibus despencasse de uma ribanceira todo dia. Infelizmente, uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Tá? Outra coisa importante é dizer que, embora os dados sejam assustadores, existe uma certa naturalidade. É comum que, ao longo da nossa vida, a gente pense em algum momento apertar esse botão de pausa. Né? Então, a cada 100 pessoas, 17 já pensaram em algum momento tirar a própria vida, por tamanho sofrimento, dificuldade. Então, isso não é nada tão complicado assim. Ao mesmo tempo, se a gente se vale de dados estatísticos para justificar a presença da gente aqui, né, como se não bastasse ser um problema de saúde pública, para o CVV, essa contabilidade é um pouco diferente. O CVV começou e mantém a sua existência pensando o seguinte: se em toda a sua existência o CVV salvar, resgatar uma vida, já terá valido a pena. E já foram, com certeza, muitas resgatadas. Vou agilizar um pouquinho por causa do tempo, né? Então, o que nós temos lá? Lá em cima, no gráfico, a gente vai ver, então, de cada 100 pessoas, 17 já pensaram em se matar, 5 chegaram a fazer um plano, 3 tentaram e só uma foi atendida em um pronto-socorro. Nós estamos falando de uma questão séria de saúde. Esses dados são desse estudo feito no mundo inteiro e que analisou 15 mil casos e chega a essa conclusão. Bom, os serviços voluntários de prevenção do suicídio, a gente está falando do CVV no Brasil, mas ele tem uma expansão no mundo. Tá? Ele surgiu em 53, em Londres, com o reverendo Chad Vara, que fundou uma instituição samaritana, e ele percebeu o quê? Que falar sobre assuntos difíceis, né, de uma maneira séria, isso tinha resultados. O slide não está ajudando muito ali, mas a ideia é essa, né? Ele se propôs a falar seriamente sobre assuntos sérios e ele percebeu que a escuta atenta, ela poderia ser feita por pessoas de boa vontade e treinados. Isso inspirou uma onda de formações de outras instituições, em Berlim, Zurique, Roterdã, né, outras cidades, e no Brasil o CVV foi fundado em 62, em São Paulo. Bom, esses serviços eles foram ampliando, formaram associações, o Befrienders, o CVV é ligado a ele, né, com uma abrangência global, e os números são expressivos, vou para o total, são 61 países, 1.214 centros, com 68 mil voluntários. A nossa situação aqui no Brasil, né, nós temos atualmente 1 milhão de pessoas sendo ouvidas anualmente. Somos 2 mil voluntários, tá, distribuídos em 72 postos, tanto atendendo, apoiando pelo telefone convencional, quanto pela internet, com o chat e o VoIP Skype por voz, além do e-mail.
Desde setembro de 2015, nós temos, e isso é muito importante, o reconhecimento do Ministério da Saúde, que apoia, né, mais do que apoiar, ele é um parceiro para o telefone 188. Então, é um projeto piloto que vem se consolidando. A gente não sabe direito como vai ficar com a política atual, mas o CVV é o primeiro número de telefone no país para tratar a questão da prevenção do suicídio sem custo nas ligações. O CVV é uma instituição humanitária, né, sem nenhum vínculo religioso ou político partidário ou vinculação científica, sem fins lucrativos, e o nosso trabalho é voluntário. Não só somos voluntários, como também pagamos para ser voluntários, né? Então, essa é uma situação que também precisa ser revista. No Espírito Santo, nós temos a nossa sede aqui em Vitória, né, na cidade de Vitória, lá na Alberto Torres, ao lado da garagem do IFES. Como eu disse, né, somos em 2.000 no Brasil, 70 aqui em Vitória. Fundado em 1984, apesar de estarmos em Vitória há 32 anos, a questão do suicídio ela é tão difícil de ser falada que o CVV, até certo ponto, é pouco conhecido na sociedade, né? Nós fazemos 1.200 apoios por mês, na média, e o nosso telefone é esse aqui, 3223-4111, ou que também é uma conquista, o 141, que é esse tridígito, né, na mesma semelhança aí do 190 e de outros telefones de utilidade pública. E o nosso e-mail, vitoria@cvv.org.br. Bom, o que é muito bom para a gente é estar aqui hoje junto com o grupo de Linhares, que junto com a mantenedora Navio, está conseguindo implantar o CVV em Linhares, né? Essa inauguração vai ser agora, dia 17 de setembro, e quem quiser puder participar. E nós já tivemos também o CVV em Cachoeira de Itapemirim, na década de 90, que teve um período de duração de 3 anos. Bom, o que mais que nós podemos falar? O CVV se fundamenta na abordagem centrada na pessoa, que é trazida pelo psicólogo Carl Rogers, que confia no ser humano e na sua tendência atualizante e realizadora, né? Pode parecer que é uma coisa complicada, mas se essas 3 condições forem garantidas, de compreensão empática, respeito, aceitação incondicional e a congruência, é possível ouvir essas pessoas e prevenir o suicídio. Outras características também, não menos importantes, o CVV faz um trabalho de sigilo. A pessoa que liga para o CVV, se ela não quiser, ela não precisa falar nem o nome dela. Ela tem o seu sigilo garantido. Todos os voluntários são anônimos, nós somos reconhecidos pelo nosso nome e nada mais, né? É um trabalho gratuito que funciona 24 horas por dia, o ano inteiro, sem interrupção. O Setembro Amarelo, ele é, então, um movimento que vem trazer a discussão sobre o suicídio, principalmente a prevenção do suicídio, tá? No Brasil e no mundo. Ele, então, é em setembro, porque o dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e o mês foi adotado como um mês, seguindo, né, o exemplo do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Então, é um mês quando se vai falar da possibilidade da prevenção do suicídio, com símbolos, exposição de símbolos dos balões, do laço, com a atuação junto aos meios de comunicação, em escolas, né, nas áreas da saúde, e ele é apoiado mundialmente pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio. Ali nós temos na internet também o site específico, Setembro Amarelo, e no Facebook também. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Opa, estou aqui. O Setembro Amarelo, ele começou muito tímido em Brasília, com essas instituições, o CVV, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ganha força em 2015, tá? Vou mostrar algumas imagens rapidamente, e em 2016, nesse momento, ganhando mais força ainda. Então, um apelo para esse espaço é que a gente consiga definir políticas públicas que façam com que, em 2017, 2018, 2019, o movimento se fortaleça ainda mais, né? Então, por exemplo, aqui nós temos algumas edificações que foram eliminadas: o Cristo, o Estádio Beira-Rio, a Ponte Anita Garibaldi, o próprio Planalto. Obrigada. E em Fortaleza. O
que mais que a gente poderia dizer aqui? Alguns destaques, né? A gente teve várias ações na rua, boa parte iniciadas pelo CVV, faixas em estádios de futebol, panfletagens, motoatas, então, várias atividades para chamar a atenção da sociedade. O que nós estamos solicitando aqui, apontando nesse momento? Né? Existe um grupo de trabalho de prevenção de suicídio aqui no Estado, esse grupo precisa ser fortalecido. Nós precisamos, então, da formação de um comitê organizador do Setembro Amarelo, para que o movimento se fortaleça, né? Esse é o objetivo. Leis que possam garantir estratégias de prevenção do suicídio. Se a gente pensar que no Brasil, em 2006, já foi elaborado o plano estratégico para a prevenção do suicídio, mas a implementação ainda está, né, mais lenta. Verbas orçamentárias, né, principalmente porque é uma questão de saúde pública, capacitação de profissionais de diferentes áreas, né, para lidar, o envolvimento de diversos setores da sociedade, e aí, no mínimo, né, o pessoal da saúde, da educação, da comunicação social, ações no interior do Estado, várias cidades tendo a questão do suicídio como uma situação difícil, né? E aqui eu poderia falar de vários outros tópicos, mas nós vamos centrar nesse item. Poderia falar dos mitos e verdades, de fatores de proteção, mas eu gostaria de destacar aqui. Uma dos achados do resultado dos estudos é que é possível reduzir o acesso das pessoas que estão pensando em suicídio para que ela efetive. Como a redução do acesso? Por exemplo, agricultores que têm contato com agrotóxicos, por si só, têm seu sistema neurológico afetado, pode desencadear um processo de depressão e, vivendo uma situação de sofrimento, ele pode vir a tentar se matar. Então, reduzir o uso de agrotóxico, a venda, isso é muito importante. A questão do enforcamento, o uso de armas, principalmente armas de fogo, e a precipitação, que é o termo técnico para quedas, né, para pessoas que se atiram. E aqui nós temos um caso muito forte no Espírito Santo, que é a Terceira Ponte. A gente poderia fazer uma análise dos dados, eu vou destacar. 2014, nós temos no Espírito Santo 158 notificações de suicídio e na Terceira Ponte 12 ocorrências. Então, quase 10%. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? A questão da prevenção do suicídio no Espírito Santo, ela não se reduz somente à Terceira Ponte. A Terceira Ponte é uma questão importante, difícil, precisa ser enfrentada. Nós temos lá 43 tentativas e, de fato, 12 pessoas se mataram, mas essas 43 tentativas, elas fazem com que a repercussão na sociedade seja muito grande. Então, as pessoas que tentam, né, se matar por outras formas, continuam silenciadas, continuam não vistas pela sociedade. Então, nós precisamos atentar para isso. Se em números absolutos a Terceira Ponte não é tão expressivo, mas a repercussão disso é muito forte, né? E essa é a frase que eu acho que nós precisamos reter dessa fala, agradecendo já ter extrapolado o tempo. É possível prevenir 9 em 10 ocorrências, tá? E nós precisamos fazer alguma coisa. Eu agradeço a atenção de vocês, deixo aqui uns dados do CVV e espero que a gente consiga valorizar a vida. É esse o principal objetivo nosso aqui. Muito obrigada. Presidente. Com a palavra, o deputado Dr. Hércules, pela ordem. E Vossa Senhoria pode ficar aí, porque pode ter uma interação através do deputado Dr. Hércules. Primeiro, quero parabenizar o deputado Guereno Zanon por trazer à nossa Casa de Leis esse assunto tão importante que é do conhecimento de poucas pessoas. Mas a gente tem que bater nessa tecla e ele, felizmente, com a sua sensibilidade, sua atuação, não só em Linhares, mas também na nossa Casa de Leis, trouxe esse debate aqui na Assembleia, muito importante. Quero lembrar que recebemos, a Comissão de Saúde enviou para Geraldo Dadalto, ofício 466, solicitando a eliminação das colunas da Terceira Ponte. Ele respondeu em atenção ao ofício supra-mencionado,
Informando que estamos com a programação para a iluminação dos pilares da terceira ponte de cor amarela, apoiando a campanha de Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, a partir de 12 de setembro, uma vez que entre 1º e 12, em homenagem à Semana da Pátria, os pilares da terceira ponte serão iluminados das cores verde e amarela. Eu quero lembrar também do meu querido amigo Farone, que é filho de um saudoso amigo, doutor Farone, que fui companheiro de plantão dele na Promatre, dona Ilza, uma das melhores enfermeiras do nosso estado. Farone está ali, nós já fizemos algumas reuniões no nosso gabinete sobre isso. Parabenizar mais uma vez o Guerino e lembrar que nós, a programação de setembro, nós temos aqui dia 5 hoje, o nosso querido Guerino trouxe os senhores aqui para falar sobre isso. No dia 13, terça-feira, portanto, 9 horas da manhã, nós estaremos debatendo essa questão na Comissão de Saúde. Dia 14, quarta-feira, sessão ordinária, nós teremos aqui a supressão do grande expediente para falar também da questão do suicídio. Dia 23, sexta-feira, de 14 às 18 horas, nós teremos um seminário, também requerido pelo nosso querido Guerino Zanon, sobre o mesmo tema. No dia 24, sábado, teremos um seminário na UVV, de 8 às 12 da manhã. Lá no Centro Teatro da UVV. E sempre é bom falar nessa questão do suicídio. Eu quero lembrar que no meio médico existe uma incidência muito grande com relação ao suicídio. E nas especialidades, o anestesista é o que mais suicida, exatamente por causa do conhecimento da manipulação das drogas. Então, nós precisamos sempre discutir essa questão do suicídio. Esse ano pularam duas amigas da terceira ponte. Uma vizinha do meu prédio e a outra uma enfermeira também de Cachoeiro, filha de uma grande amiga de Cachoeiro. O suicídio existe e não tem vacina, como nós falamos na queimadura. Tem prevenção. Parabéns, e eu fico muito sensibilizado de ouvir você falar que tem que pagar para trabalhar. É verdade mesmo. Tem que pedir favor e pagar para trabalhar, para salvar a vida. Parabéns a vocês. Obrigada. Deputado. Com a palavra, o deputado Padre Honório. Eu só quero parabenizar, dizer que hoje nós estamos fazendo o sepultamento de um jovem lá em Nova Venécia que se suicidou. E agora, nesse momento, por providência, não diria que seja coincidência, mas uma pessoa me liga pedindo uma ajuda para encontrar um lugar, porque está extremamente depressivo e pensando em suicídio. Depois eu gostaria de pedir as informações, como é que a gente faz esse encaminhamento. Obrigado. Deputado Guerino Zanon. Presidente, minha querida líder do PMDB, deputada Luzia, deputado Enivaldo, Neia, Silvia, Jobson, a equipe toda aí, Maria do Carmo, Link, Jocélio, Carlos José, Farone, citado pelo doutor Hércules, a Rita, Raimunda. Obrigado pela oportunidade que me deram de ser o deputado proponente dessa vinda de vocês aqui. Esclarecedoras as falas, oportunidade, temos poucos deputados em plenário, mas as vozes de vocês chegam aos lares da grande maioria dos capixabas através da TV Assembleia, esse é o objetivo. Quero agradecer o nosso presidente da Comissão de Saúde, doutor Hércules, de me dar a oportunidade de fazer essa convocação. A senhora falou dos agricultores, e tem aqui um deputado, Padre Honório, que vem chamando a atenção para o fato dos agrotóxicos, o que influencia no sistema nervoso das pessoas e o que pode levar. Então, assim, as falas vêm de um encontro ao que alguns colegas têm insistentemente colocado nesse plenário.
É pena que ainda os órgãos responsáveis só sabem produzir, produzir, produzir e cuidar, cuidar. Muito pouco, né, deputada Luzia? Muito pouco. Eu tive a oportunidade de estar com esse grupo lá em Ares já há uns 10, 15 dias atrás. Saí do encontro, era negócio de 11 horas, eu acho, e fui visitar um local em um bairro. Chegando lá, 2 casos de suicídios. Que a população não toma conhecimento, até devido a um acordo com a grande imprensa, para você não divulgar, porque sabemos o que isso provoca em uma escala logo em seguida. Mas o assunto precisa ser debatido. Não temos nenhuma dúvida com relação a isso. O deputado Amaro, que é outro entusiasta também do trabalho de vocês, por isso eu disse aí que ele tem entrevista agora, ele me relatando que um membro da família dele foi salva por uma equipe como a de vocês, na Austrália, e uma equipe bancada com recursos públicos, uma equipe pública, de saúde pública, foi salva pela intervenção de pessoas de boa vontade como vocês. Então, o mínimo que a gente pode fazer nesse momento é dar o direito à voz, através dessa Casa de Leis. E eu volto a falar, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter sido deputado proponente deste momento. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Enivaldo dos Anjos. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o deputado Guerino pela sua preocupação com a questão e dando a essa casa a oportunidade de poder participar dessa manifestação e especialmente transmitir para toda a Grande Vitória e para os municípios também de Cachoeira, Itapemirim, Guarapari, Linhares de São Mateus, onde a TV Assembleia atinge. E a TV Assembleia tem hoje cerca de 800 mil pessoas que assistem constantemente, e isso faz com que toda a apresentação aqui seja conhecida por várias pessoas. Mas eu gostaria de informar que o deputado Euclério tem um projeto de lei aqui nessa casa, inclusive está no regime de urgência, já tem 3 semanas que não consegue votar o regime de urgência, com relação a colocar uma tela na terceira ponte para dificultar o acesso. Isso seria necessário? É necessário? O que é que, com relação à terceira ponte, vocês têm algum estudo, alguma coisa que mostra que poderia ser evitado aquelas facilidades que tem ali para a prática desse tipo de suicídio que a gente tem frequentemente tomado conhecimento? Então, é importante a gente destacar o seguinte: toda e qualquer iniciativa que venha reduzir o acesso é importante. O CVV apoia isso, né? Agora, nós precisamos compreender as situações. Os dados estão mostrando para a gente que nós tivemos 158 pessoas no Estado em 2014. 12 foram na terceira ponte. Então, essas 12 merecem o nosso respeito? Mereciam que a gente tomasse alguma atitude? Sim. Então, o CVV não vai dizer que nós temos a competência técnica para analisar, avaliar. Isso precisa ser feito por órgãos competentes, né? Mas os dados estão mostrando para a gente. Há outras situações também. Hoje, por exemplo, o pessoal da saúde sabe muito disso, né? E todo mundo sabe a quantidade de farmácias em cada esquina vendendo medicamento como se vendesse pão e água. Então, as pessoas estão consumindo, estão tendo dentro de casa uma farmácia e fazem acesso a esse medicamento indiscriminadamente, né? O porte de armas de fogo. Então, assim, o que eu quero dizer é, o que precisa ser feito na terceira ponte, em nome do CVV, eu não vou dar essa resposta, mas alguma coisa precisa ser feito, tanto pelos números que estão registrados, como pela questão emblemática que a terceira ponte alcançou, infelizmente. É uma maneira de chamar a atenção da sociedade, né? Os outros casos ficam silenciados. Então, o que precisa ser feito é, no nosso entendimento, esse movimento de conscientização, de falar, por exemplo, todo mundo aqui, como é que se reduziu o número de câncer? Como é que se trata a questão da dengue?
com campanhas explicando quais são os sintomas, quais são os fatores, a quem recorrer, quando recorrer, por que recorrer, né? Então, isso precisa ser tratado de uma maneira mais ampla. Então, embora pareça ser uma solução fácil dizer que a tela precisa ser colocada, mas o CVV entende que sim, toda redução do acesso, toda dificuldade, mas precisa ser feito um estudo e isso precisa ser levado a sério e a gente espera que a casa aqui contribua nesse sentido também. Eu gostaria de fazer só uma última observação. De que forma, além dessa que o deputado Guerino fez hoje, a Assembleia poderia contribuir? Por exemplo, o que seria possível? Seria possível a gente criar aqui, seria interessante criar uma comissão especial com os deputados, principalmente os deputados que estão presentes aqui, deputado Sérgio Majestic, Rafael Favato, Guerino, deputado Hércules, deputado Padre Honório, deputada Luzia Toledo, para a gente discutir esse assunto. Quer dizer, essa discussão, assim, por televisão aqui na Assembleia, seria útil para essa coisa? E uma outra questão, vocês têm alguns dados que mostram, porque a gente está ficando muito preocupado com isso, eu tenho lido muito sobre isso, a quantidade de jovens, mas jovens mesmo, bebendo demais. Quer dizer, a sociedade, todo lugar que você vai, eu fui numa festa dessa ali, tinha uns 20 caídos. Antes da festa começar, tudo caído para o chão afora, tudo. Você vê que são jovens, que são até de certo poder aquisitivo. Quer dizer, tem alguma demonstração de informações com relação a isso, se há suicídio com relação a isso, o que isso tem influenciado na avaliação de vocês? Então, aproveito, né, agradeço a oportunidade de dizer que são várias frentes para fazer a prevenção, né? Uma das coisas que já se sabe com os estudos sérios que são feitos é a associação de tentativa de suicídio com questões de transtornos, né? Então, o uso de qualquer tipo de droga, isso é um fator que aumenta a chance, né? É um dos fatores, não é o único e não quer dizer que é aquele. Quer ver uma outra situação muito trágica e silenciada? O maior índice, o maior número de pessoas que tentam o suicídio, até um tempo atrás, era de pessoas acima de 65 anos de idade. Pessoas que vêm perdendo mobilidade, saúde, amigos, expectativas, né, sonhos, que vêm vendo a vida. Então, para as pessoas acima de 65 anos de idade, é importante que se tenha esse cuidado, porque é um fator de risco. Então, são vários. Eu acho assim, o importante é que a gente comece a discussão, seja aqui na televisão, seja criando comissões, fortalecendo o Setembro Amarelo. Por exemplo, nós trouxemos ali, né, fortalecimento do grupo de trabalho, a maneira como se aborda na mídia. A gente sabe, sim, que existe o risco de uma abordagem mal feita, você acabar atingindo pessoas que estão se sentindo fragilizadas. Mas nós precisamos repensar isso com a mídia. Se, por um lado, a gente entende que eles têm uma orientação de não falar, mas hoje se sabe que silenciar, esse silenciamento é mais nocivo. Então, nós precisamos aprender a falar do assunto com seriedade, indicando, né, de novo, quais são os sinais, como fazer, a quem recorrer, ter os profissionais da saúde capacitados, ter os espaços. Então, tudo isso eu entendo que a casa pode, formando comissões, formando grupos, né, fazendo os projetos, a questão do Setembro Amarelo, contribuindo na iluminação, contribuindo com a divulgação, tudo isso é possível de ser feito. Eu gostaria de, já indo para a finalização da fala do CVV, eu quero comentar o deputado Guerino Zanon. Quero comentar, eu conheço esse trabalho, já participei, é um trabalho espetacular, é um trabalho de voluntários. As pessoas, eu pelo menos, quando eu participei, eu doava do meu tempo, e era assim que era o termo, eu doava 2 horas do meu tempo, eu era advogada da Companhia do Óculos do Espírito Santo, e doava 2 horas por semana para ouvir. Porque eu sinto que evoluiu muito. Eu ouvi a palavra do presidente, eu ouvi a palavra da Silvia e vi a sua palavra, eu sinto que evoluiu muito, mas tem as mesmas características do início do CVV, que aqui em Vitória era na Rua 7 de Setembro. Nós começamos ali.
e era um grupo de voluntários. Nós éramos... É bom que a sociedade tome conhecimento, deputado Guerino, deputado Hércules, deputado Padre Honório, deputado Sérgio Majésica, deputado Rafael Favato e deputado Enivaldo dos Anjos. É muito bom que a sociedade tome conhecimento. Muita gente nem sabe o que é CVV. Eu gostaria de chamar a atenção, deputado Guerino, que a imprensa, nós hoje estamos prestando um grande serviço nessa casa, porque nós temos a TV Assembleia, nós temos as jornalistas que estão ali, mas nós não temos mais jornalista, neste momento, nós não temos mais jornalista de fora aqui. É uma pena, porque esse assunto é um assunto extremamente importante, mas a mídia não tem dado importância. Eu sei porque eu já participei e conheço esse trabalho de perto. Deputado Enivaldo, eu já evitei que uma pessoa se suicidasse, ouvindo, deixando ela falar até o extremo. Ela vai falando, o deputado Rafael Favato, ela vai falando. Quando ela se sente assim, que ela colocou tudo para fora, aí ela vê que a vida dela é importante, que não vale a pena ela se suicidar. Mas ela começa a fala dela falando que ela quer se suicidar, que ela quer morrer, que não tem mais sentido a vida dela. E aí a gente vai ouvindo, quando a gente vai para o CVV, não sei se continua sendo assim, claro que continua, né? Você não vai lá para falar. Eu que gosto muito de falar, e nós todos aqui, deputados, gostamos, né? Mas a gente não vai para lá para falar, a gente vai para lá para ouvir as pessoas que estão desesperadas. Então, eu quero dizer ao deputado, acho que eu vou dar uma opinião, mas quem sou eu para dar uma opinião? Quem pode dar uma opinião melhor aqui é o deputado doutor Hércules, que é o presidente da Comissão de Saúde, e ele faz isso com esmero, com uma competência muito grande, mas a minha opinião é que se criasse dentro da própria Comissão de Saúde uma subcomissão para trabalhar essa questão. É uma questão realmente muito séria e é uma questão que vale a pena ter um grupo de estudo para conversar, entendeu? Participar. Terminando, em Portugal, eles têm um botão do pânico lá, e o botão do pânico lá também presta esse serviço do Centro de Valorização da Vida. Eles só ouvem. Então, o botão do pânico lá, que nós temos em Vitória, contra a violência contra a mulher, né, violência doméstica, contra a mulher e a família, lá eles têm para o suicídio. Então, a pessoa fica no botão do pânico, quando vê que ela não tem com quem conversar, ela liga para o botão do pânico. Então, eu quero, em nome de todos os meus colegas, até os que não estão aqui, mas que com certeza vão ver, porque esse programa é repetido, nós queremos agradecer a contribuição do deputado Guerino Zanon, que trouxe um assunto tão importante para ser discutido nessa casa. E dar parabéns a vocês, porque realmente vocês estão trabalhando um voluntariado de valor, um voluntariado com muito respeito, um voluntariado que tem realmente feito uma prevenção muito grande a uma coisa que é a perda da vida, né? Então, quero dar os parabéns e agradecer a todos que vieram. Muito, muito obrigada, parabéns. E que nós estamos literalmente às ordens aqui. Eu vou me colocar às ordens aqui do nosso colega, deputado doutor Hércules. Se a gente puder criar uma subcomissão, conforme o deputado Enivaldo dos Anjos falou, seria uma subcomissão até para ouvir o Estado todo, né? Muito obrigada, parabéns a Linhares por ter vindo aqui. Parabéns a todos que estão aqui conosco.